eu quero ir aqui no Evangelho de São Marcos, no capítulo 2, eu vou começar do verso 1 e chegarei até o 12. Não tenho tempo de explicar tudo, de entrar naqueles detalhes, naqueles pormenores que são muito edificantes, mas nós vamos fazer uma leitura objetiva, vamos fazer uma meditação bem especial para que você possa entender o que tem que ter no verdadeiro culto, o que tem que acontecer no verdadeiro culto, o que tem que estar em evidência, em voga na igreja cristã verdadeira. Está aqui nessa palavra, Marcos 2, do 1 ao 12, Evangelho de São Marcos, capítulo 2, do 1 ao 12. Começa por aqui já, olha só. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, falando de Jesus, e soube-se que estava em casa. Quando o Evangelho é pregado numa igreja, eu não vou falar de nenhuma, eu vou falar da graça. Se o Evangelho tem sido pregado na Igreja da Graça, eu espero que sim, eu me esforço para pregá-lo, espero que os pastores, e eu falo aqui do Paraná, claro, tenham o mesmo pensamento, saber-se-á que Jesus está ali. Como? A presença de Jesus é inconfundível. Você pode criar métodos como os pastores estão fazendo hoje, de marketing, de atrativos, para que as pessoas venham aos cultos. E é muito fácil, é só você trazer um pastor famoso, que vai cobrar, claro, um cachê de 100, 200 mil. Você pode trazer um cantor famoso, que também vai cobrar um cachê de 100, 200 mil. Você pode trazer uma temática que as pessoas querem ouvir, que os cultos hoje estão virando isso. Já tem culto com essa temática, mais ou menos assim, 7 passos para emagrecer. Convenhamos, né, minha gente? Eu não preciso ir num culto para aprender a emagrecer. Isso é uma coisa que a gente não precisa abordar num culto. Você não vai tirar as pessoas das casas delas para falar de emagrecimento. Claro que dentro de uma pregação você pode trazer uma pincelada, mas se você ler a Bíblia atentamente, você vai perceber que as Escrituras não entram nesses detalhes menores da vida, porque é coisa que... O culto é uma coisa maior. E quando Jesus está, quando a pregação do Evangelho está num culto, numa reunião, saber-se-á, como eu disse, que Jesus está ali. A presença dele, repito, é inconfundível. E o que tem nesse culto? Vamos lá. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. A palavra. O pastor, o pregador, o evangelista, o mestre, seja lá como ele é chamado, e as nomenclaturas pouco importam, mas o ministro que está ali, talvez a melhor maneira de chamar alguém que faz alguma coisa na igreja, pelo menos para mim é o ministro, é aquele que ministra, ministrar é compartilhar. Então aquele que está ministrando, que é o que eu estou fazendo, tem que ter um profundo conhecimento de Deus, de Jesus, do Espírito e da sua palavra. A palavra de Deus também é inconfundível. A palavra de Deus, quando ela vem de Deus, você lembra em Lucas 24, depois você leia, se você não sabe da história, Jesus está acompanhando os discípulos que estavam indo para Emaús, de Jerusalém para Emaús, no domingo da ressurreição, e eles não sabiam que era Jesus. E Jesus se aproxima deles, eles estão conversando, e é uma conversa triste. Jesus diz: o que vocês estão falando? E eles: sobre Jesus.
e ele foi crucificado, enfim. Aí Jesus começou a pregar para eles. Foi falando. Quando chegaram na casa, eles convidaram Jesus para entrar na casa. Aí Jesus pegou um pão, partiu. Quando ele partiu, eles reconheceram que era Jesus, e Jesus desapareceu. Aí um falou para o outro assim, ó: porventura não ardia em nós os nossos corações, não ardiam em nós os nossos corações, quando pelo caminho ele nos expunha as Escrituras? Quando é palavra de Deus, o nosso coração ferve. Como está nos Salmos, o meu coração ferve com boas palavras. Você sabe que é Deus, você está em contato com o sagrado, com o santo, com o divino, com aquilo que é poderoso, que você não consegue nem explicar. Palavra de Deus tem unção. A palavra de Deus nos ensina, nos esclarece, nos adverte, nos corrige. A palavra de Deus nos transforma. A palavra de Deus traz fé aos nossos corações. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. A palavra de Deus traz luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é pão, é alimento, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você tem num culto, no verdadeiro culto, na verdadeira reunião, já vimos, a presença de Jesus que é sabida, que é manifestada. Jesus está ali e a presença dele é sensível a todos, e nós temos ali a pregação genuína da palavra. Aí prossegue: e vieram ter com ele conduzido um paralítico trazido por 4. A cura do paralítico, eu não vou dar nem ênfase na cura, quero enfatizar o culto público. Seja como for, olha só, era tão um culto bíblico, era tão um culto especial, que os amigos falaram: vamos levar o nosso amigo paralítico, porque lá ele vai ser curado, lá ele vai ser abençoado. E num culto onde o evangelho é pregado, as pessoas vão e elas sabem que Deus opera, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus faz mais do que pedimos ou pensamos, que foi o que aconteceu na história. Não puderam se aproximar por causa da multidão, aquela história, eles descobriram o telhado, desceram o homem ali no leito que ele estava, e Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Olha agora, faz mais do que pedimos ou pensamos. Aquele homem foi para ser curado, foi levado para ser curado, mas antes de ser curado, Jesus o salva, por isso que Jesus o chama de filho. Então acontece a conversão dele na pregação de Jesus, antes até dele ser curado, ele se converteu, se tornou filho. A todos quantos o receberam, deu-lhes o direito e o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome, e ele foi perdoado de todos os pecados dele. Antes da cura, antes da libertação, antes da restauração do casamento, antes de tudo. Por isso, veja, o culto verdadeiro tem como objetivo maior, em primeiro lugar, a salvação das pessoas. Porque de que adianta Jesus curasse aquele homem, do que adiantaria ele curar aquele homem, e ele voltasse sem ser filho de Deus? Ele teria o corpo sadio e o espírito doente. Ele teria a restauração dos movimentos, ele voltaria para casa andando, como de fato voltou, mas ele iria com aquelas pernas saudáveis para o inferno. Então, antes de tudo no culto, o mais importante, vamos lá, a presença de Jesus, soube-se que estava em casa, a pregação da palavra e a conversão. Os pastores da graça, eu espero que os senhores estejam me assistindo. Nós temos que nos concentrar nisso. No culto, Jesus tem que estar presente, a presença dele tem que ser manifestada,
Já começa no louvor, o ministro que começa o culto, ele não está ali fazendo um show, ele está ali ministrando, trazendo a presença de Jesus, porque Deus habita no meio dos louvores. Nós temos que ter a pregação da palavra e nós temos que pregar de uma maneira que as pessoas se convertam primeiro. Conversão. Essa é uma ordem. Veja, esse texto não está aqui na Bíblia à toa, de bonito. Isso aqui é um princípio espiritual, é uma menção. O Espírito Santo colocou isso aqui com consciência para que a gente pudesse enxergar essas verdades. Jesus, a presença de Jesus, a pregação da palavra e a conversão daquele homem. Aí teve gente que não gostou, porque diz este blasfêmios, quem pode perdoar pecado senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoava entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre isto em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se e tomando o leito, saiu em presença de todos. Então, Jesus estava presente, teve a pregação da palavra, teve o novo nascimento, a conversão, o perdão dos pecados, aquele homem que se transformou em filho de Deus e teve aí sim a cura divina, milagres, sinais e maravilhas. Esse é um culto completo. Não é mencionado se teve um momento de louvor ali. Uma estrela gospel não teve, e nós não precisamos. Eu acho que todas as igrejas tinham que parar de trazer as estrelas e deixar somente Jesus Cristo e aqueles que pregam o Evangelho. Porque não são eles que aparecem, não são eles que se evidenciam, são Jesus. E olha como que terminou o culto, olha a percepção, isso aqui para fechar, para a gente entender, a percepção de quem participou do culto. Pastores, quando os senhores fazem um culto, quando os senhores ministram um culto, qual é a percepção das pessoas? De sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Quando as pessoas vão embora do culto e falam assim: nossa, que pastor ungido, que cantor, que música bonita, que culto maravilhoso, a dança das irmãs da dança, o cantor, as músicas, o pastor, aquele culto foi, perdoe-me a expressão, uma porcaria. Aquele culto não foi um culto a Deus. Porque o culto a Deus, quando ele termina, as pessoas saem glorificando a Deus. Veja, pode ser o pastor mais usado que alguém já foi, pode ter ali um irmão que ministra um louvor maravilhoso, tem uma voz para cantar, aquela voz aveludada, gostosa, a banda ensaiadinha, a igreja com estrutura, com ar-condicionado, com poltrona, com escolinha, com estacionamento, todas essas coisas são boas, elas fazem parte, não estou dizendo que isso esteja errado em si mesmo, mas isso não é um atrativo. O culto foi bom, guarde isso para sempre, não estou dizendo isso, quem está dizendo é a Bíblia Sagrada, são palavras de Jesus. O culto é bom quando as pessoas saem dele glorificando a Deus. Vamos ler de novo? Olha só, não é o amigo do Paraná que está falando, não. De sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus. Todos. Todo mundo glorificou a Deus. Todo mundo falou, louvado seja Deus. E sabe qual era a expressão? Nunca vimos isso. Porque nunca tinham
presenciado um culto tão bonito como aquele? Cadê os pastores? Aonde estão os pastores que vão imitar o Mestre Jesus e vão começar a fazer cultos assim? Cultos em que a presença de Jesus está, é nítida, é inconfundível. Cultos onde o mais importante é a pregação da palavra. Cultos onde as pessoas vão nascer de novo, pessoas vão entrar em pecado, vão se arrepender dos seus pecados e vão se converter, vão entrar filhas do diabo e vão sair filhas de Deus. Esse é um culto maravilhoso. Entra um filho do diabo naquela igreja e sai de lá um filho de Deus. Entra uma serva de Satanás e sai dali uma serva do Deus Altíssimo. E entra doente, paralítico, cego, surdo, mudo, aleijado, com câncer e sai dali curado. É isso que vai acontecer quando nós voltarmos ao Evangelho da nossa salvação. Amém?